Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. É muito bom e agradável podermos estar mais uma vez na presença do nosso Senhor Jesus, podermos louvar, engrandecer o nome dEle. E assim eu gostaria de convidar você que está na sua casa, você que está na sua residência, que possamos baixar nossa cabeça, fechar nossos olhos por alguns instantes, entronizar nosso pensamento naquele que é único, digno de honra e glória, que é o nosso Senhor Jesus. Baixamos então nossas cabeças, fechamos nossos olhos. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, nós queremos agradecer, Pai, por esta oportunidade de podermos estar reunidos no Teu nome, Senhor. Sabemos que muitas vezes nós estamos reunidos não da maneira que gostaríamos de estar reunidos, Senhor, mas é da maneira que o Senhor preparou e assim nós confiamos no Senhor, Pai. E aqui nesse momento nós queremos nos entregar nas Tuas mãos para que o Senhor possa estar falando conosco, através, Pai amado, de cada louvor que será entoado nesta noite, Senhor, através da Tua palavra que será ministrada, Pai. Que o Senhor possa estar falando conosco, Senhor, de uma forma especial, Senhor. E assim nós queremos nos colocar na Tua presença, Pai. E na autoridade do Teu nome também, Pai, eu quero neste momento clamar, Senhor, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, entregar, Pai, cada lar, cada família representada que aqui está, Senhor, nos assistindo. Que o Senhor possa estar a cada um, Senhor, neste momento. Que o Senhor coloque anjos acampados ao redor de cada uma dessas famílias, Pai, de cada uma dessas residências. Que o Senhor possa estar, Senhor, de uma forma especial, Pai, cuidando para que nenhuma distração do inferno, Senhor, venha roubar, Pai, essa semente que qual nós queremos lançar nesta noite, Senhor, para que caia num terreno fértil, para que venha crescer, para que venha dar frutos em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos toda a potestade, Pai. Tudo aquilo que não é do Teu agrado, nós repreendemos em nome de Jesus. E é na autoridade do Teu nome, eu ordeno que caia por terra, Pai. Que somente a Tua vontade venha prevalecer em nossas vidas, Senhor. Abre, Senhor, nossa mente, abre o nosso coração, para que assim o Senhor possa falar conosco, Pai. Eu me entrego agora nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa estar calando esse homem, Pai, que o Espírito Santo venha tomar conta da minha mente e do meu coração, para aquela palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai, possa vir a crescer, Pai, para que venha a dar frutos em nome de Jesus em cada lar que o Senhor colocou aqui nesse momento, para estar escutando a Tua palavra, Senhor. É no Teu nome, Pai, que nós oramos nesse momento, clamando pela Tua misericórdia e nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Clamamos pela Tua presença em nosso meio. Esta oração que nós fazemos no Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de convidar os irmãos a estar abrindo as suas palavras, a sua palavra, aí no Salmo de número 100. Salmo de número 100, que diz assim: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem cultos com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal e é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. É assim que o salmista nos traz essa tremenda e maravilhosa mensagem. Um salmo de agradecimento, um salmo onde nós devemos reconhecer a soberania de Deus, devemos reconhecer que somos filhos dele, que ele nos protegerá, que ele nos cuidará. Mas ele também nos dá um alerta, o qual nós temos que ser fiel, o qual nós temos que permanecer na sua presença, o qual nós temos que também transmitir isso de geração em geração. Que este salmo realmente possa fazer algo tão especial nas nossas vidas, que nós possamos realmente agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Sabemos que o momento que nós estamos vivendo hoje, talvez para muitos, não seria exatamente o que gostaria de estar vivendo, mas é algo com a permissão de Deus, para que talvez nós reconhecemos e aprendamos realmente a dar graças ao Senhor. Como o próprio salmista falou, que nós temos que entender que Ele é o nosso pastor, que nós fazemos parte do rebanho dEle, e que Ele nunca vai nos desamparar, que Ele nunca vai deixar que nada venha nos faltar. Nós temos que reconhecer a sua presença,
Nós temos que entrar na sua presença, glorificando, exaltando o nome dele, exatamente como nós vamos fazer agora, através de cada um desses louvores que será entoado, através da tua palavra que será levantado, através de cada uma dessas orações que serão feitas nesse momento, que realmente nós tenhamos isso na nossa mente, no nosso coração, que você possa ir na tua casa, se ajoelhar, clamar ao Senhor, entregando a tua vida, para que assim ele possa se fazer presente cada vez mais, exatamente como o salmista está nos propondo aqui. Que nós bendizemos o nome dele, que nós entendamos que somos filhos dele, que nós entendamos que realmente pertencemos somente a ele. Não importa as situações que estamos vivendo, mas que nós reconheçamos a soberania do Senhor em nossas vidas, que nós possamos agradecer pelo teto que está sobre sua cabeça, pela cama que você tem deitado, pelo ar que você tem respirado, pelo pão que Deus tem colocado na tua mesa, pela água que Deus tem colocado na tua casa. Que realmente nós aprendamos, meus amados, a realmente dar graças ao Senhor, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, mas muitas vezes eu e você somos falhos, mas é pela misericórdia dEle que Ele nos dá a oportunidade constantemente que nós venhamos a reconhecer. E assim é o desejo do meu coração, e assim eu desejo que esse salmista, quando ele dá graças ao Senhor, é porque Ele ama eu e você, porque Ele quer que eu e você entendamos que nós somos filhos do Senhor. Amém, meus amados? Esta palavra fique enraizada na tua mente e no teu coração. E assim damos continuidade com a equipe de louvor, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez estamos na tua presença, Pai. Queremos te agradecer pela oportunidade de te adorar e bendizer o teu nome. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui para louvar o teu nome. Deus, quero te pedir que tu venhas abençoar a vida dos teus filhos, que possas entrar, Senhor, na casa deles com adoração, que eles possam receber a tua palavra. Nessa noite nós te pedimos, Senhor, vem nos usar em tuas mãos. Amém, Jesus. Buscando tua verdade, amor.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos nessa noite é quase uma continuidade daquele momento da abertura, né? Um salmista também, um salmista usado por Deus, um homem o qual realmente nos deixa testemunha, nos deixa algo tão especial para que nós possamos levar no nosso dia a dia. Alguém que Deus confiou a entregar um propósito gigantesco na mão deste homem. O salmista qual eu estou falando é Moisés. E o salmo que eu quero compartilhar com a igreja para esta mensagem desta noite está no Salmo de número 90.
Salmo de número 90. Antes de darmos início ao Salmo de número 90 e à mensagem que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de convidar você mais uma vez para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, para que o Senhor possa falar com você, falar comigo, de uma forma especial nessa noite. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, nós queremos nos entregar nas Tuas mãos. Glorificado e exaltado seja o Teu nome em nossas vidas. Pai amado, eu quero nesse momento me entregar nas Tuas mãos, para que o Senhor possa falar com cada irmão que está nos assistindo, da maneira que o Senhor queira se expressar, meu Pai. Nós damos liberdade ao Espírito Santo para estar se manifestando em nosso meio, de acordo com a Tua vontade. Usa-me, Senhor Jesus, para ser canal de bênção, para trazer aquilo, Pai, que precisamos escutar, não aquilo que queremos escutar ou desejaríamos escutar, mas que seja o Senhor falando em nossos corações aquilo que precisamos escutar, Senhor. E nesse momento eu me coloco mais uma vez, que o Senhor possa falar com cada um de nós, Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. A palavra de número de Salmo de número 90 diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem que passou, com as horas da noite. Com uma correnteza, tu arrasta os homens, e são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, e germina e brota pela manhã. Mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam aos nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se com murmúrio os anos de nossa vida e chegam a 70, 80 anos para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis ou cheios de sofrimento, muitas vezes, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande, como o teu temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Volte, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Assim diz o salmista quando estava aí escrevendo esse salmo de número 90. Um salmo muito conhecido, um salmo que foi muito pregado e faz parte da minha vida. Em vários momentos, quando eu estava com meu coração triste, quando eu estava com meu coração um pouco abatido, porque somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores. E quando nós nos levamos para a palavra, o Senhor fala conosco. E um desses salmos aí falou muito comigo durante a minha caminhada cristã. Esse salmo de número 90 foi escrito por Moisés. O próprio nome Moisés significa tirado das águas. Moisés viveu aproximadamente 120 anos nessa face da terra. E sua vida foi dividida, eu coloquei nesse contexto,
em 3 partes, e essas 3 partes distintas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele vivendo nessa terra por 120 anos, dividia essa vida dele em 3 etapas, cada uma delas durando aproximadamente 40 anos. E os primeiros 40 anos de vida de Moisés, ele viveu dentro do palácio. Ele foi preparado, ele foi levado dentro do palácio para viver junto com o faraó. Não foi em vão. Foi algo que nós vemos pela misericórdia de Deus e uma estratégia da soberania de Deus. Porque não foi em vão que ele foi parar naquele palácio real, não foi em vão que ele foi parar do lado do faraó, não foi em vão que ele foi criado com o filho do faraó. E também nós vemos algo mais extraordinário nesse contexto e na vida de Moisés, foi o tamanho do amor de Deus transmitido através de pessoas que entenderam o propósito de Deus, mas isso só era possível, amados, para pessoas que eram íntimas de Deus. É esse o título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Intimidade com Deus. E nesses primeiros 40 anos de vida que nós vemos aqui na primeira fase da vida de Moisés, nós vamos ver a primeira pessoa que teve intimidade com Deus e demonstrou isso na vida de Moisés. Ele foi cercado de pessoas que tinham intimidade com Deus. E a primeira delas já começa pela própria mãe de Moisés, Joquebede, e seu pai Arão. O momento que ela teve uma fé tremenda, uma fé tão extraordinária que é para poucos. Você que é mãe que está nos assistindo, se eu te perguntasse para você se você teria coragem de fazer exatamente o que Joquebede fez, de colocar o filho dela no meio de um rio, dentro de uma cestinha daquela, mas com o objetivo de proteger a vida do filho. Talvez algumas poderiam até me responder que teria essa coragem, mas isso é para poucos. A confiança que nada iria acontecer. No momento que ela coloca Moisés naquele cesto, em momento algum, eu vejo pela palavra, pelos olhos da fé, que em momento algum ela duvidou que Deus iria encaminhar, que Deus iria proteger a vida de Moisés, porque aquilo ali foi uma estratégia que o próprio Deus teria colocado na mente e no coração dela, porque ela era íntima com Deus, ela tinha intimidade com Deus. Ela e o seu esposo também, porque nós vemos no contexto geral, no livro de Êxodo, nós vamos ver ali que realmente era um casal que realmente buscava o Senhor, era um casal que realmente estava na presença de Deus. Era um casal que tinha intimidade com Deus. E ali nós vimos nesses primeiros 40 anos, aquele momento que ele foi preparado, que ele foi levado para o palácio, que ali naquele palácio ele foi instruído a aprender a ler, ele foi instruído a aprender a falar, ele teve uma boa educação. E hoje nós entendemos o porquê isso. Porque graças a Deus, esse salmo que nós lemos agora há pouco, de número 90, foi escrito por ele. E ele aprendeu. E ele aprendeu a ler. E ele aprendeu a escrever. E ele começou a aprender, ele começou a ler dentro daquele palácio. E assim hoje nós temos essa palavra escrita, relatada, direcionada, ela foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, e assim Deus usou ele como um dos escritores. Nós sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés, e aqui nós temos tudo relatado, aquelas experiências que ele teve ali, porque ele teve um aprendizado, e tudo isso nós vemos que é um contexto de vida que Deus preparou para a vida de Moisés, foi uma estratégia que Deus colocou para que ele fosse lá na frente, nós vamos ver daqui a pouco, que ele fosse o libertador do povo escravo. Seria uma pessoa chave que iria estar nesse momento fazendo exatamente a vontade de Deus. Ele estava naquele palácio porque era um lugar que Deus tinha preparado, é um lugar que Deus preparou para que ele fosse realmente instruído, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com a palavra de Deus, para que hoje nós pudéssemos ter as estratégias de Deus, para que hoje talvez se você estiver passando por alguma dificuldade, alguma luta, é porque você quer. Porque se nós formos para a palavra de Deus, se nós formos buscar a palavra de Deus, se nós formos viver dentro do contexto da palavra, nós vamos ver que muitas vezes nós passamos por lutas, passamos por dificuldade, passamos por adversidades porque nós queremos. Porque se nós fôssemos seguir esses passos aonde Deus deixou preparado para mim e para você, nós não precisaríamos passar. E aqui é algo que nós aprendemos com a vida e o testemunho de Moisés. Esses foram os primeiros 40 anos da vida de Moisés.
Os próximos 40 anos, de 41 até os 80 anos, foi a segunda etapa que eu dividi aqui para nós compartilharmos nessa noite. Foi quando ele comete aquele homicídio, mata aquele egípcio e foge para longe, escondido. Ele sai à noite para que ninguém visse ele, devido a esse crime. E ali nós vemos outro propósito de Deus. E aqui ele conhece outra pessoa que tinha intimidade com Deus. Outra pessoa que Deus colocou no caminho de Moisés, que tinha intimidade com Deus. Aqui nós vemos a segunda pessoa nessa segunda fase da vida de Moisés. Aqui ele conhece o seu sogro Jetro. Ali ele vai conhecer a esposa dele. Ali ele vai conhecer a mãe dos filhos dele. Ali ele vai conhecer um homem de Deus chamado Jetro, o qual instrui ele dentro da palavra. Lá na primeira etapa da vida dele, os primeiros 40 anos, ele foi instruído pelo faraó, dentro da educação faraônica. E ali nós vemos agora a união, como Deus preparando ele na parte física, agora Deus preparando ele na parte espiritual, na segunda etapa da sua vida. Aonde Deus coloca um homem de Deus chamado Jetro, e ali ele começa a instruí-lo no caminho do Senhor, demonstrando a intimidade que Jetro tinha, e através da testemunho de vida de Jetro, assim, agora Moisés começa a viver essa segunda etapa da vida dele, aonde ali ele aprende a ser um pastor de ovelhas, ali ele aprende a ser um chefe de família, ali ele aprende a entender que existia algo muito maior, que existia um propósito gigantesco na vida dele. Até chegar a um ponto que ele se encontra, lá em Êxodo capítulo 3, mais ou menos, nós vamos ver que Deus se aproxima dele ao momento que ele dá de cara com aquela sarça ardente pegando fogo e chama a atenção dele, e ele vai até aquela sarça ardente, e ali o próprio Senhor aparece, o próprio Senhor dá a demonstração do que ele iria fazer, e naquele momento ele indaga algumas situações, onde ele se coloca que ele não era capaz, que ele não tinha condições, mas o próprio Deus fala com ele, mostra toda essa estratégia que Deus tinha com ele. E ali também ele está dentro daquele contexto onde nós lembramos daquelas pragas do Egito, até chegar naquela última praga do Egito, que até o faraó vai ser reconhecido. Ali ele passa todo aquele filminho, mostra para ele tudinho como é que iria acontecer, como é que ele ia ser, que ele seria o libertador desse povo, que ele seria esse que iria tirar o povo. E ali, nesse momento, ele fica constrangido, talvez. A palavra não diz constrangido, mas assim, eu olhando, naquele momento ele teve um pouco de medo, ele teve um pouco de receio. Talvez falando assim, eu não sou capacitado, eu não mereço, eu sou gago, eu não consigo falar, e colocando N coisas nesse meio. E muitas vezes eu e você somos assim também. Muitas vezes Deus tem propósito, Deus tem chamado para a minha vida e para a tua vida. E muitas vezes eu e você ficamos o quê? Ficamos colocando empecilhos, colocamos desculpas para simplesmente não queremos fazer a obra de Deus. Não queremos fazer aquilo que Deus já colocou na tua mente, colocou no teu coração. Mas hoje, em nome de Jesus, através do exemplo da vida desse homem de Deus, nossa vida vai mudar e pode mudar, porque nós temos a oportunidade de podermos estar junto com pessoas também que têm intimidade com Deus. Isso nos levará realmente a entendermos todo o processo que Deus tem para com as nossas vidas, todo o propósito que Deus tem para com as nossas vidas. E aqui também nós passamos para a terceira etapa da vida de Moisés. Agora vai dos 80 anos até os 120 anos. Aqui inicia-se um outro processo, aquilo que nós já havíamos comentado agora há pouco, onde ele teria passado no coraçãozinho dele, na mente dele, mais ou menos assim, o que ele seria o libertador do povo. E aqui, dessa terceira etapa, dos 80 aos 120 anos, inicia-se a própria saída do êxodo, do povo do Egito. Sair do meio do povo. Sair debaixo da autoridade de Faraó. E ali eles seriam libertos, porque ali, nesse tempo, eles iriam reconhecer a soberania de Deus. Porque Deus tinha levantado e colocado em prática aquilo que era necessário que Moisés tivesse como propósito. E aqui começa a se cumprir. E aqui nós vemos o contexto de vida deste homem. E dentro deste salmo nos revela algo tremendo, tão especial, que nós podemos ver com nossos olhos humanos as coisas acontecendo, mas de uma maneira diferenciada, de uma maneira direcionada por Deus. E nesse momento, quando nós nos pegamos dentro do salmo
de número 90, nós vemos grandes coisas acontecendo através da vida de Moisés. Tem alguns momentos que ele sai, ele vai com aquele povo para o Egito não, para o deserto, e ali ele fica aqueles 40 anos ali naquele deserto. Aquele povo poderia ter chegado na Terra Prometida muito antes. Aquele povo, mesmo vendo milagres acontecendo, vendo o Mar Vermelho se abrindo, vendo o próprio Moisés recebendo a tábua dos 10 mandamentos, vendo uma coluna de fogo acompanhando durante a noite, vendo uma coluna de nuvem acompanhando durante o dia, pão caindo do céu, alimento caindo do céu, e mesmo assim murmuravam, mesmo assim não entendiam. Aí passou-se 40 anos, porque precisava ser rendido, precisava entender os propósitos que Deus tinha, precisava passar por esse processo pedagógico, que seria todo esse tempo, poderia ser muito antes. E muitas vezes tem acontecido comigo e tem acontecido com você da mesma maneira. Não sei o que está acontecendo com você nesse momento, mas Deus prepara aquele tempo, esse processo, para que aí sim, eles pudessem estar preparados para chegar na Terra Prometida. O Salmo nos revela verdades fundamentais sobre Deus, não somente daquele povo daquela época, mas ele revela o estado do homem pecador. Porque eu e você somos pecadores. Nós pecamos, nós erramos. Mas Deus nos dá a oportunidade de reconhecermos a grandeza, a majestade do que realmente está debaixo do refúgio dele. A urgência, a necessidade de termos esse refúgio. As consequências de termos o Senhor como nosso refúgio e o que significa esse lugar seguro, o qual o salmista está transmitindo através do Salmo de número 90. Nós vemos aqui já no início do contexto da palavra do Salmo de número 90, quando ele começa o Salmo dizendo assim: o Senhor, tu és o meu refúgio, e sempre de geração em geração. Quando nós passamos agora há pouco pelo Salmo 100, finalizou lá também de geração em geração, e aqui ele inicia de geração em geração. Para que o que foi passado de pai para filho, e também daqueles que deixavam se contaminar pela presença, tudo aquilo era testemunho visto, era testemunho sentido, era ensinamentos, eram experiências que Deus proporcionou para todo aquele povo, mas mesmo assim eles não reconheciam, eles não entendiam, mesmo ele dando essa recomendação, passar de geração os ensinamentos, passar de geração tudo aquilo que foi aprendido, mas teve alguém que estava junto com Moisés que aprendeu, que nós conhecemos, foi Josué, e estava ali caminhando com ele, aprendendo, sendo instruído na palavra. E essa mesma demonstração nós vemos hoje. Nós tivemos muitas oportunidades aí, irmãos. Um exemplo deles que está bem fresco na minha cabeça ainda, por mais de ter um tempinho que já passou, foi o próprio ECC. Demonstração do amor de Deus se movimentando constantemente a cada segundo. Nós vemos o amor de contagiando pessoas, restaurando casamentos, restaurando famílias, através do amor de Deus. Hoje nós temos células dispostas aí para que nós possamos também reconhecer, que nós possamos andar na direção de Deus, caminhar com Ele, ter experiências, caminhar para essa intimidade com Deus. Mas o que acontece? Muitas vezes nós simplesmente ignoramos. Temos tido, por exemplo, temos células acontecendo na quinta-feira, está online. Temos momentos de oração, por exemplo, nas quarta-feira. Muito poucas pessoas se achegando, entendendo. Se essa é uma ferramenta que Deus nos disponibilizou nesse tempo, irmãos, é essa ferramenta que nós temos que aprender a trabalhar, é essa ferramenta que nós temos que praticar, é com essa ferramenta que nós temos que colocar em ação. No versículo 2, antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade. Aqui nós reconhecendo a soberania de Deus. O exemplo de vida de Moisés nessas fases da vida dele, porque tudo tinha um propósito. Cada passo da vida dele tinha um propósito. E assim o Senhor fala comigo e fala com você nessa noite também. Dá um seguinte alerta para mim e para você. Fique atento. Fique atento, amados. O que o Senhor está falando contigo, o que o Senhor quer falar com você. Preste atenção. Como diz uma amiguinha minha aí, quando estamos preparando alguma palavra, né? Ela fala, se liga. E é algo, irmão, que nós temos que levar para o nosso dia a dia. Nós temos que constantemente estar buscando, se ligando na parada, que diz ela. E assim nós temos que entender. Nós temos que prestar atenção. Reconhecendo a soberania de Deus.
Como teve propósito na vida de Moisés, tem propósito nas nossas vidas. E o Senhor está falando constantemente, mas simplesmente nós estamos prestando atenção no que o mundo aí fora está fazendo, deixando de lado essa intimidade com Deus. E eu quero chamar você nessa noite, em nome de Jesus, para que você possa realmente entronizar o teu pensamento, estar buscando mais no Senhor, ser íntimo do Senhor. Porque a palavra de Deus nos dá orientação, nos dá discernimento para que nós vamos buscar, para que nós valorizamos, por exemplo, o próprio tempo. No versículo 3, diz assim: faz o homem voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Que nós vamos voltar ao pó, amados. Porque a nossa vida aqui ela é passageira, ela é como um sopro, como é citado nesse versículo, neste salmo. O tempo passa muito rápido, irmãos. O tempo voa. E temos que lembrar que vivemos hoje. Viemos do pó. E do pó nós vamos voltar. Entramos nesse mundo sem nada, amados. E vamos voltar sem nada. O que adianta um nariz empinado? O que adianta olhar com desprezo para o próximo? Se matar de trabalhar? E o que realmente importa é o nosso legado. Você tem se preocupado com o teu legado? Você tem se preocupado com o que você vai deixar? Recentemente eu li um livro, há um tempo atrás, que se diz o título assim: não deixe herdeiros, deixe sucessores. E isso falou muito na minha mente e no meu coração. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados em simplesmente ganhar as coisas, trabalhar, e pensando nessa herança. E a nossa herança tem que ser muito maior, tem que ser o nosso legado. Qual legado você está deixando para o seu filho, para as suas futuras gerações, para aqueles que estão ao teu lado, para aqueles que estão te acompanhando, para aqueles que Deus já colocou para que você possa ser aquele que vai falar do Senhor, aquele que vai ser um exemplo vivo, como foi na vida de Moisés, o pai, a mãe, o sogro. Talvez seja você que terá que fazer exatamente essa parte. Eu quero chamar a tua atenção para que nós possamos aprender a valorizar esse tempo. Eu vou passar um vídeo para que vocês entendam, um vídeo bem rápido, de alguns segundos, para vocês verem o quanto passa rápido esse tempo, irmãos, para que você possa entender que realmente é um piscar de olhos, que você possa estar ligado, como eu acabei de falar agora há pouco, que você preste atenção, como você tem disponibilizado o teu tempo, como você tem reconhecido os propósitos que Deus tem na tua vida. Vou passar esse vídeo, você pode acompanhar. É um vídeo rapidinho. Amém? Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Quando nós podemos ver, através desse vídeo que eu acabei de passar agora há pouco, como o tempo realmente passa rápido, como voa, irmãos. E a palavra de Deus nos diz ali, através do Salmo 90, no versículo 4 agora, ele fala da seguinte maneira, que de fato 1000 anos para ti são como o dia de ontem que já passou. E aqui eu queria fazer uma conta rapidinho com os irmãos, para que você pudesse prestar atenção. Você com 20 anos de vida, você com 40 anos de vida, você com 60 anos de vida. Quantos dias você tem vivido? Quantas horas você tem respirado? Por exemplo, 20 anos de vida. Você viveu 7.300 dias vividos. Você tem 175.200 horas respirando. Se você está com 40 anos, tem 14.600 dias vividos. Tem 350.400 horas respirando. Se você está com 60 anos,
Você tem 21.900 dias vividos. E 535.600 horas respirando. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem gastado esse tempo? Disponibilizado cada segundo de ar que você tem respirado. A palavra de Deus nos diz através do salmista, do Salmo número 90, agora do versículo 5 e 6. Nós vimos os estágios da vida de Moisés, como as fases de Moisés. E muitas vezes não entendemos o porquê certas situações em nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que tudo tem um propósito. Com cada minuto de ar que nós respiramos, Deus tem um propósito. E você tem deixado esse propósito de Deus se cumprir na tua vida? Eu quero repetir essa pergunta, você tem deixado esse propósito de Deus se cumprir na tua vida? Nós fizemos essa conta rápida agora há pouco de quantos dias você tem vivido, irmãos. E você tem deixado realmente esse propósito de Deus se cumprir na tua vida, igual Moisés fez. Nós vimos as fases que Deus preparou para a vida de Moisés, nós vimos passo a passo cada uma delas. E eu quero perguntar para você, você tem realmente deixado esses propósitos de Deus se cumprir na tua vida? Você tem se portado, você tem valorizado cada minuto de ar que você tem respirado? Porque nós vemos hoje muitas pessoas batalhando por um único segundo a mais de vida que tem sem ar. E você tem valorizado esse tempo que Deus tem te dado? Se ainda não, irmãos, não fique triste. Porque ainda, graças a Deus, dá tempo. Porque ainda você está respirando. Então significa que ainda há tempo. Basta nós realmente entregarmos na mão do Senhor. Basta nós realmente entendermos todo esse propósito que Deus teve com a vida de Moisés, também tem propósito com a minha vida e com a tua vida. No versículo 8 e 9 do Salmo de número 90, nós vamos ver ali que Deus traz algo tão especial para nós, que nós temos, que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intenção do nosso coração, e nós não escondemos nada dEle. A palavra também nos confirma através do livro de Romanos, capítulo 8, versículo 27, ele vai dizer que Deus conhece a intenção do nosso coração, de nele nada nós escondemos. No versículo 10 do Salmo de número 90, ele vai dizer assim, os anos de nossa vida chegam a 70, 80 anos, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, talvez para muitos cheios de sofrimento. E agora eu quero te perguntar, sabemos que a nossa vida tem voado, como nós vimos nos vídeos anteriores. Como passa rápido esse tempo de nossa vida. Você tem valorizado o tempo que Deus tem te dado? Você tem realmente se entregado na presença de Deus como Moisés fez? Absorvido cada conhecimento, cada processo pedagógico que Deus teve com ele? Também tem comigo, tem com você. No versículo 11 do Salmo de número 90 ainda, nós vemos uma outra palavra. Onde Moisés aprendeu a realmente ter temor pelo Senhor. Temor significa sentimento profundo, respeito e obediência. Significa, como ele cita um pouquinho antes, que nós devemos passar isso de geração em geração. Como eu falei agora há pouco, nesse livro que eu comentei, que nós devemos deixar sucessores e não herdeiros. Que nós venhamos a nos preocupar realmente com o nosso legado. Porque muitas vezes, amados, quando esse tempo que passa muito rápido e nós não desfrutamos desse tempo, nós não colocamos a sabedoria que Deus está falando através do Salmo de número 90, no versículo 12, que ensina-nos a contar nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Ele está nos dando orientação, amados, que nós devemos entender, que nós devemos aprender a contar nossos dias. E muitas das vezes, essa sabedoria está aqui, colocada para mim e para você. Mas nós deixamos levar pela situação diária, deixamos levar pela situação do mundo e desperdiçamos o nosso tempo. Não desperdice teu tempo, amados, com picuinhas, com brigas, com falta de perdão. Despoje, irmãos, dessa sabedoria que Deus está falando através desse salmista, através da vida de Moisés. Amados, o tempo não dá uma segunda chance. O que passou, passou. O tempo não dá uma segunda chance. Preste atenção.
coloque em prática cada um desses versículos que nós vamos ver dentro do Salmo de número 90. Nós estamos dando continuidade, por exemplo, agora no versículo 13 e 15, que nós devemos desfrutar das orientações de Deus, praticarmos e vivermos com alegria, vivermos em paz todos os minutos que ainda estão disponibilizados para nós. Se realmente nós entendemos isso, se nós colocarmos a sabedoria de Deus em prática e dando valor ao precioso tempo que Deus tem nos dado, valorizando a cada segundo de ar que nós estamos respirando, realmente nós vamos deixar sucessores e não herdeiros. A palavra de Deus também, dando continuidade nesse mesmo texto, agora no versículo 17, que diz assim: estejam sobre nós a bondade do nosso Senhor soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Ele faz questão de repetir 2 vezes a mesma frase, para que eu e você realmente entendamos e deixamos sucessores e não herdeiros. Que derrame todas as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Dentro desse testemunho que Moisés deixou, ele conseguiu completar os seus 120 anos, as 3 etapas que nós acabamos de compartilhar. São 43.800 dias. E ainda continua com seu legado através dos seus sucessores. E eu e você somos um desses sucessores que Deus também conta. Como assim foi que Moisés ensinou, administrando na vida de Josué, e ele deu continuidade. Moisés teve a promessa de enxergar a terra prometida, mas não entrou nela. Mas através do seu sucessor, assim se cumpriu a palavra daquele momento, onde Moisés seria realmente aquele que iria encaminhar o povo à grande cidade. E assim Deus continuidade se cumpriu através do seu sucessor. E assim o Senhor quer de mim, quer de você, quer sucessores, quer que nós sejamos sucessores da sua palavra, quer que nós sejamos sucessores realmente do Senhor. No versículo 15, voltando um pouquinho de novo ali, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos que tanto sofremos. Aqui ele coloca como sofremos. Mas eu quero dizer para você que é uma decisão, amados. Você vai sofrer se você quiser. Porque a palavra está instruída, a palavra está escrita, a palavra está demonstrando que realmente os propósitos de Deus estão prontinho para nós. Nós temos que tomar a decisão de andar no caminho, naquele caminho rendido ao Senhor, naquele caminho que realmente agrada a Ele, exatamente seguindo os processos, os ensinamentos que esse homem de Deus deixou para mim e para você. São fases da vida dele que ele passou. E só para concluir, só para fechar essa mensagem, Josué colocou tudo em prática o que ele aprendeu com seu pai na fé, Moisés. Chama o povo a tomar uma decisão para que as suas futuras gerações tomem posse dessa palavra, desse ensinamento que ele deixou. E ele declarou: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele pergunta para mim, pergunta para você hoje nessa noite: você e a tua casa têm servido ao Senhor? Seguindo o exemplo, sendo sucessor lá de Moisés, sendo sucessor do próprio Senhor, você e a tua casa têm servido ao Senhor? Preste atenção, amados. O tempo, mais uma vez essa frase, eu repito ela novamente. O tempo não nos dá segunda chance. Aproveite, amado, cada segundo de vida que você tem respirado. Faça com que isso valha a pena. Cada segundo de vida. Porque se nós formos entrar naquela continha rápida que eu acabei de fazer agora há pouco, e se nós formos fazer essa conta, nós vamos ver que cada minuto, cada segundo que passa, é um minuto a menos, é um segundo a menos que nós temos aqui nessa terra. Aproveite, desfrute, para que você possa fazer parte desses que são chamados sucessores do Senhor. Amém, amados? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja, que realmente nós possamos ser sucessores, que nós possamos pensar no legado o qual nós vamos deixar. Esse legado que está aqui do próprio Senhor Jesus, deste homem de Deus chamado Moisés, também está aqui. O legado o qual eles deixaram para mim e para você. Se passou-se anos e anos, e até hoje nós temos esse legado relatado e por escrito. Que assim seja nas nossas futuras gerações, como é citado naquele salmo de abertura, de geração em geração, como foi citado agora no salmo de número 90, de geração em geração.
que você aprenda a realmente confiar no Senhor, como Moisés explanou dentro desse salmo, a confiar no Senhor. Como exemplo que nós tivemos de Jequebede, a mãe de Moisés, de realmente confiar, entender que o Senhor nunca iria desampará-la. Aprender a ter intimidade com Deus como o próprio sogro de Moisés teve, como nós aprendemos nessa noite. Seu sogro Jetro, a intimidade com Deus, e assim transmitindo ao seu sucessor Moisés também. E assim nós possamos dar continuidade a cada um desses homens de Deus que foram colocados na vida de Moisés e tantos outros que estão na nossa vida, que nós realmente tenhamos isso na nossa mente e no nosso coração, e que nós venhamos a prestar atenção no nosso tempo, a valorizar cada segundo que nós temos respirado. Amém, queridos? O tempo não dá uma segunda chance. Amém, amados? Gostaria de estar orando ainda com os irmãos. Pudesse baixar suas cabeças, fechar os seus olhos. Agradecer mais uma vez por podermos ter essa oportunidade de desfrutarmos da palavra de Deus, desfrutarmos do tamanho amor que Ele tem por cada um de nós. Senhor Jesus, mais uma vez, nós queremos aqui agradecer, Pai, por esta oportunidade de podermos estar reunidos no Teu nome, de podermos, Pai, ter esta oportunidade de desfrutar da Tua palavra, de desfrutar do Teu ensinamento, da Tua instrução, Senhor, o qual o Senhor teve com cada um desses homens que tiveram realmente o entendimento, que tiveram a compreensão do que o Senhor é o único, que o Senhor é soberano sobre a vida de cada um deles. Que entenderam que realmente nós temos que caminhar na direção certa, que é o Senhor, que é termos intimidade com o Senhor, Pai. Desperta, Pai, na nossa mente e no nosso coração, que nós venhamos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, que nós tenhamos na nossa mente e no nosso coração constantemente, 24 horas por dia, a vontade de estar mais próximo do Senhor, de podermos dizer que somos íntimos do Senhor, Pai. Desperta isso na nossa mente e no nosso coração, através desse ensinamento que tivemos nessa noite, que nós sejamos igualzinho foi Moisés, Pai. Entendeu o propósito e se deixou se levar por toda a situação. Mas nós somos mais privilegiados ainda, porque com esse ensinamento nós podemos ver sim a terra prometida. Basta nós queremos, basta nós colocarmos tudo em prática aquilo que o Senhor tem nos colocado e nos ensinado, Pai. Abençoa, Senhor, poderosamente, Senhor, a vida de cada um que o Senhor trouxe nesta noite, está dedicando esse tempo, está escutando Tua palavra, Senhor. Que abra a mente, abra o coração, para que essa semente cresça, para que venha dar frutos em nome de Jesus, Pai. Que toda barreira, tudo aquilo que muitas vezes tem impedido de ter essa intimidade com o Senhor, venha por terra em nome de Jesus, Pai. Também, meu Pai amado, quero levantar um clamor específico, Pai, por todas as enfermidades que tem compartilhado no grupo de oração da igreja, Pai. Aqueles irmãos, Pai, que perderam entes queridos, que o Senhor possa estar dando conforto na mente e no coração de cada um deles, para que o Senhor possa ser suporte na vida de cada um deles, para que eles possam entender que tudo existe um propósito, Senhor. Queremos levantar esse clamor, Pai, por cada pedido que está sendo mencionado no grupo, por cada vida que tem sido mencionada, Pai. Quero agradecer, Senhor Jesus, pela vida da irmãzinha que acabou de testemunhar que está bem, a filha da irmã Cíntia, que já está em casa. Somos gratos, Pai, por esta oportunidade de demonstração do Teu amor, Senhor. E por muitos outros que ali estão compartilhando, testemunhando que o Senhor tem operado milagres, tem operado maravilhas. Somos gratos pela célula que tivemos hoje aqui na igreja, Pai. Por essas irmãs que o irmão Sérgio trouxe, que entenderam esse propósito de estar juntos, Pai, estão caminhando. Agradeço, Pai, pelo ministério de evangelismo que o Senhor tem colocado na nossa mente e no nosso coração, esse crescimento. Queremos entregar tudo nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa sim se fazer presente a cada vez mais. Somos gratos, Pai, agradecemos, Pai. Agradecemos por esse ar que estamos respirando, Pai. E é assim que nos entregamos nessa noite em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. E assim nós dizemos amém. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus.